E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lipinf, tô trazendo essa videoaula aqui pra vocês de demonstração como se faz um website. Antes de tudo eu queria deixar claro alguns aspectos, como eu não vou ensinar nada aprofundadamente, certo? Também não vou querer entrar dentro dos conceitos de segurança. Esse vídeo é só uma demonstração mesmo para vocês terem uma base de como se fazer um website. Eu sugiro que após ver essa videoaula vocês aprendam novos conceitos também, e até tentem trabalhar com o seu programa em PHP. É sempre bom também ver o lado da segurança dos códigos de PHP, certo? Que eu não estarei demonstrando nessa videoaula. Então vamos lá. Bom, primeiro eu peguei esse PSD aqui, certo? Design do site, que é sempre bom antes de vocês começarem a fazer um site, vocês têm que fazer todo o design dele, certo? Então esse design aqui foi feito pelo Mac, ele disponibilizou para qualquer pessoa poder baixar e fazer o que quiser com o design. Certo? Então aqui o design já está feito do site. Outra coisa que também gostaria de mostrá-los é que eu já implementei esse site, ou esse design aqui também, feito pelo Mac. E para quem quer dar uma olhada na source, que tem aqui estou disponibilizando o link para download. Já tinha disponibilizado antes na MPT. Então vamos dar início à construção desse site, certo? Aqui o Mac ele separou direitinho as coisas para facilitar. Antes de tudo a gente tem que ver um escopo do site. Na verdade o escopo já está feito aqui, né, que eu falei que é o design, só que a gente tem que ver como é que vai ficar o corpo dele. Então eu fiz uma rápida demonstração aqui no Paint, já que eu prefiro trabalhar com divs. Muita gente gosta de usar tabelas, mas na verdade a única tabela que eu iria usar para esse site era para fazer esse menu aqui do Home, Sky, Panels, Donates, etc. Então, outra coisa que eu queria dizer também é que os programas que eu iria utilizar nessa videoaula são o Dreamweaver e o Adobe Photoshop e o Paint, né? Tudo computador tem. Enfim, aqui é o esqueleto do site, como eu separei, como ficariam as divs, certo? Como eu disse, não vou entrar em detalhe explicando o que é cada coisa e tal. Depois vocês tratam de dar uma pesquisada aí na net, tem muita informação aí no Google e outros sites por aí. Então vamos lá. Aqui eu criei um documento .php em branco. Aqui é onde vai ficar o título da index. Eu vou deixar nada por enquanto. E como a gente pode ver, o nosso site vai ter o fundo preto. Então na propriedade body eu vou colocar background, que é o BG color de preto. Holy shit. O Dreamweaver já facilita muita coisa pra ti, por isso que é ótimo pra trabalhar com o Dreamweaver. Outra coisa que o Dreamweaver é bom, ele tem um interpretador. Você apertando aqui na aba design, você consegue ver como está ficando o seu site, só que ele não é muito preciso. Por isso que eu sempre recomendo emular com um Up Server, certo? Bom, beleza, então vamos lá. Aqui a gente tem o site preto. Irei salvar logo. Irei salvar aqui. Eu criei uma parte do vídeo aula, já separei aqui uma parte para o CSS e uma parte para as imagens, para ficar com a melhor organização o site, certo? E vou nomear esse arquivo de index.php, index, sei lá como é que se pronuncia. Enfim, beleza, criado. Agora nós iremos criar nosso arquivo .css. Eu vou salvar logo aqui dentro da aba CSS. Eu vou salvar, não sou muito criativo para nomes, então eu vou botar nome de conteúdo. É isso aí, beleza. Conteúdo.css, tá bem que salvo. Então, seguindo aqui a lógica do Paint, eu teria que criar primeiramente essa div mestra. Eu vou chamar
o nome da div de mestre. Beleza, sou muito criativo, eu sei disso. Enfim, a div mestra, eu não vou botar nada por enquanto nela, eu só vou apenas criá-la. E vou dentro de Buddy. Eu sempre gosto de colocar uma div que engloba tudo, onde fica tudo dentro dela. Isso é gosto, vocês podem fazer de outro jeito. Talvez o jeito que eu esteja fazendo aqui talvez nem seja o melhor jeito, mas é o jeito que eu gosto de fazer, então é o que importa. Opa, mestre. Opa. Aqui vocês apareceu isso aqui, né? Sempre bom vocês emularem com o AMP. Com o AMP vocês podem visualizar o site. Ó, se a gente tem vídeo aula, a gente pode ver como tá ficando o site aqui pelo AMP, certo? Então, beleza. Agora a gente sempre começa, eu particularmente pelo menos sempre começo pelo topo, certo? Então eu gosto, quando eu vou trabalhar também gosto de deixar só o que eu estou mexendo atual visualizado. Então eu vou tirar tudo aqui, vou trabalhar só com o topo. Eu sempre recomendo trabalhar com pequenas imagens de tamanho pequeno, o que facilita o carregamento do site e deixa o site mais rápido. Mas como isso é só um vídeo aula de demonstração, eu vou fazer do método mais rápido, certo? Isso aqui, na verdade, no arquivo do Mac ele já tinha colocado. Isso aqui na verdade eram várias imagens. Isso aqui era uma imagem, essa barrinha aqui era outra, isso aqui era outra, essa barra era outra. Esse fundo era uma imagem, esse pai também era outra imagem. Eu juntei logo tudo para agilizar a videoaula, certo? Mas se fosse fazer um site mesmo, eu sempre recomendo trabalhar com pequenas imagens, como o Mac fez mesmo. Que eu deixo o site com carregamento, deixo o site, digamos, mais leve. Eu juntei todas as imagens aqui e eu vou fazer com que mostre essa imagem agora. Aí eu vou selecionar tudo, dar um Ctrl C, New, ele já me mostra aqui a altura e a largura. Quando der um Ctrl V, vai aparecer a imagem aqui, certo? Então a gente vai tirar o fundo, a gente não quer esses pedacinhos brancos, e vamos salvar a imagem. Aqui já botou na pasta img, que eu já tinha feito anteriormente. Vou colocar com o nome de conteúdo topo. Beleza. Então a gente vem aqui, cria a nossa div. Essa imagem conteúdo topo no Paint seria essa div bem aqui. Essa bem aqui, certo? Ctrl Z. Então eu vou botar aqui o nome da div conteúdo topo. Abro e vou em background, URL, e vou escolher a imagem conteúdo topo. Outra coisa que é importante definir, porque se a gente colocar só a imagem, a gente precisa colocar a altura e a largura, se a gente quer que a div pegue a imagem toda. Height, aí merda, não lembro o nome da imagem ou a altura da imagem. Só fazer o seguinte, eu pego isso aqui, Ctrl C, New, eu não sei, há outro jeito de pegar essa altura dessa imagem, mas eu sempre faço por esse jeito. Digamos, é meio gambiarra, mas funciona, né? A gente consegue obter a altura e a largura da imagem corretamente em pixels. E aqui a largura 970, deixa eu dar uma conferida, 970. Beleza. Agora, se eu for mostrar, claro, outra coisa eu tenho que colocar,
Antes de tudo, é sempre bom comentar o código no qual você está trabalhando para ficar mais fácil de entender, né? Depois, quando aumentar o código, vai ficar meio grande com os comentários, fica mais fácil de entender. Final de mestre. Também é sempre bom indentar o código, certo? Facilita a legibilidade, tudo isso contribui para a legibilidade do mesmo. Enfim. Sim. Aqui, como vocês estão percebendo, eu coloquei D e não apareceu as divs que eu estou criando, porque eu acabei me esquecendo, eu tinha que linkar, fazer o link, refer browse para o CSS que está com as informações, certo? Então, dessa forma aqui, eu estarei linkando. Vou salvar aqui, quando eu mostrar, aparece aqui, ó, dividir, certo? Na verdade, a gente não terminou. ID. Olha, apareceu agora, mestre conteúdo topo. Vou colocar conteúdo topo e vou fechar a div. Pronto, aqui vocês estão visualizando a div conteúdo topo e a div mestra, que é essa daqui, como tá aqui no Paint. Só que eu quero que a div conteúdo topo fique no centro. Como é que eu vou fazer para ela ficar no centro? Suas propriedades de CSS, eu vou colocar uma margem. Vocês procuram dar uma pesquisada aí para que serve margem alto. Dessa maneira eu estarei colocando a div no centro. São os conceitos básicos de CSS aí, qualquer tutorial na internet tem explicando bem direitinho, porque esse vídeo é só para demonstração, não vou perder tempo com isso. Então é isso aí. Com essa videoaula mais alguns conceitos de CSS e PHP, você consegue fazer qualquer site. E claro, o uso da lógica, para você saber como vai ficar o posicionamento das divs, a lógica, como vai funcionar o site, essas coisas e tal, você vai adquirindo. Beleza. Então a gente colocou a imagem. Agora o que a gente tem que fazer? Vamos voltar aqui no Photoshop. Essa imagem já está pronta. Vou selecionar. Acabei de descobrir, tem um valento aqui nessa imagem, como é que colocou. Mas enfim, a gente não vai trabalhar com ele. Agora a gente tem que colocar essa parada aqui. Não sei qual é o nome disso, enfim. Então, em vez de a gente selecionar, toda a imagem, o que é que eu vou fazer? Como eu disse, é sempre bom trabalhar com imagens pequenas, a fim de deixar o site mais leve. Eu não vou querer trabalhar com essas sombrinhas aqui, porque senão a imagem iria aumentar mais ainda de tamanho. Eu vou pegar um trecho de imagem pequeno, suficiente para... Porque quando você pode ver, a imagem ela se repete, certo? Então eu vou pegar só esse trechozinho aqui de imagem, vou dar um Ctrl C, New. Calma aí, tem que estar selecionando a layer. Ctrl C na imagem, New, aqui ele mostra já as informações da imagem. Foda-se background, desculpa, perdoe o linguajar. Enfim, irei salvar. Agora eu vou salvar como de paradinha. .png mesmo, manter o padrão das imagens, tanto faz ser .png ou não. Enfim, eu vou criar agora a div paradinha. Eu sei, sou muito criativo na nomenclatura das divs barra imagens, etc. Paradinha. Só que, como vocês podem ver, a paradinha só tem essa largura. Só que eu quero que a paradinha se repita no site inteiro, certo?
Então a gente vai ter que usar o comando repeat x, ele vai se repetir em todo o eixo x. Outra coisa que é sempre importante não esquecer é colocar a altura, porque senão ela não vai mostrar nada. Aliás, eu vou demonstrá-los como iria ficar se a gente colocasse aqui no div de id paradinha. Ó, vocês iriam observar que não mudou nada. Aí vocês vão perguntar, mas por quê? É porque tem que colocar a altura. A altura, putz, não lembro da altura. Vamos ver aqui. 149. Como eu falei, talvez tenha, eu acho que eu falei, não lembro de ter falado, mas enfim, como eu falei, eu tô falando agora. Esse é o único método que eu sei de ver a altura e a largura de uma imagem. Aliás, é o método mais prático, digamos assim. Tem outros métodos, tipo, você pode salvar a imagem. Aqui mesmo ele mostra as características da imagem, 96, 149, mas eu sempre gosto de fazer ele pelo Photoshop. Já que o Photoshop está aberto, né? Aproveitando. Então, quando eu coloquei a altura, ele ficou bem aqui. O que já está ficando legal, porque vocês podem ver, ele está se repetindo durante todo o site. Outra coisa que eu esqueci de falar é sobre o padrão. Geralmente a gente se trabalha com 1000 pixels de largura, que é, digamos, o suficiente para se visualizar em todos os monitores. Que tem alguns monitores que são maiores, outros menores. Então os sites geralmente são feitos a 1000 pixels de largura. E geralmente tem alguma coisa que se repete em todo o eixo X, certo? Para os monitores maiores ou alguma coisa do tipo. Então a gente tem que colocar, a gente tem que pegar essa paradinha e subir para de trás da imagem. O que a gente vai fazer agora, se eu fosse demonstrar aqui no Paint, era colocar a paradinha mais ou menos aqui. Vamos visualizar aqui no Photoshop. Ó, a paradinha ele fica meio na imagem e meio fora da imagem. Então é isso que a gente vai fazer agora. Como eu tenho uma div mestra, vai facilitar isso, porque eu posso, vocês verão, eu vou colocar a div conteúdo topo, nem lembro se era esse o nome, enfim, aqui dentro da div paradinha, indentar, calma aí, vou aproveitar para comentar o final de cada div. Final div paradinha, final div conteúdo topo. Aí beleza, vamos ver aqui no design. Tá vendo? Tá ficando mais ou menos como a gente quer, só que a gente quer que isso aqui fique aqui embaixo. Então a gente vai usar a propriedade aqui na div paradinha, no background a imagem, a gente vai usar a propriedade bottom, que é como se fosse tipo chão, alguma coisa assim do tipo, para baixo. E quando a gente for ver aqui no design, claro, antes a gente tem que, agora essa imagem ela ficou no fundo dessa div, só que como a div só tem essa altura, não mudou nada. A gente tem que colocar a altura da div a mesma altura dessa outra div aqui que eu tô tentando selecionar, mas não tô conseguindo. Enfim, deu para entender. Então eu vou pegar essa altura 324. Na verdade, antes eu vou dar uma comentada aqui para ficar de mais fácil entendimento. Ou seja, eu comentei esse código, ou seja, essa linha comentada não é válida. E vou colocar separadinho. Pronto, como vocês podem ver, ela ficou bem aqui embaixo. Só que na verdade a gente quer que ela ainda desça mais um pouquinho. Então é só a gente aumentar a altura. Eu vou colocar 380. Acho que 380 tá bom. Pronto, acho que ficou bom. Caralho, ficou quase igual. Enfim. Agora vocês podem observar que o nosso site está... Vou dar um F5 aqui, ó. Como é que ficou, tá vendo?
como o meu monitor é um pouquinho grande, né, digamos assim, 18 polegadas, vocês podem ver que sobrou bastante espaço aqui nas laterais, mas se fossem monitores menores, ficaria mais ou menos por aqui ou por aqui, varia de cada monitor. Por isso que a gente trabalha com um padrão de mais ou menos 1000 pixels. Eu estou usando aqui 970 pixels, mais ou menos esse é o padrão, entre 900 e 1000 pixels. Então vocês podem observar que está esse espaçozinho aqui, certo? Como é que eu vou tirar esse espaçozinho? Aqui em cima também tem um espaçozinho. Bom, esse espaçozinho é só questão do margem. O margem zero tira todos os espaços laterais, cima e baixo, dentro de Buddy. Então eu tenho que vir aqui no CSS e colocar Buddy e colocar margem zero. Pronto, eu acredito que com isso eu devo resolver o meu problema. Vamos ver. Ó, vocês podem ver que eu estou deixando de emular aqui no Dreamweaver para emular aqui no site. Ó, vocês podem ver que ele tirou tanto espaço aqui em cima quanto espaço aqui embaixo, tal, tudo bem direitinho. Bom, o espaçozinho aqui em cima até que eu gostei, mas eu vou deixar do jeito que tá. Mas para vocês botarem um espaçozinho aqui em cima é só a questão do margem. Vocês podem usar o margem top, certo? Para, ó, por exemplo, vou pegar aqui uma margem top. É o espaço que vocês vão dar de cima, mas dá no mesmo. Bom, dando continuidade à imagem, aí a gente já tem todo o topo feito. Agora a gente vai para Let Me See. Não, conteúdo ainda não, rodapé é o último. Temos o lateral, temos o menu, temos a logo. Acho que eu vou botar logo essa. Acho que não vou botar logo não, porque enfim, não é de nenhum site ou nenhum PT, né? O próximo que a gente poderia fazer era esse menuzinho, né? Deixa eu dar uma olhadinha nele. Ou então a gente pode fazer esse div lateral. Eu vou fazer a div do menu logo. Bom, essa div do menu é uma tabela. Aí a gente pode fazer uma tabela de uma linha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Aí colocou os botões. É isso mesmo que eu vou fazer. Então eu vou deixar só o menu, que é com que eu quero trabalhar, visualizado. Vou abrir aqui. Vixe, tem bastante coisa aqui no menu. Então a gente vai aqui na página do Dreamweaver. Como o menu vai ficar. Droga, pera. Cadê topo? Vou deixar assim, para ficar mais fácil a visualização de como vai ficar. Como o menu vai ficar exatamente no finzinho da div, dessa div aqui, então eu vou botar ela dentro dessa div mesmo, essa div conteúdo topo. Eu vou criar aqui, eu vou criar a div menu. Só isso mesmo, menu, div id menu. Vocês podem ver, aliás, não dá pra ver, né? Mas tem uma divzinha aqui, porque antes eu teria que colocar a altura da div. Dentro dessa div eu vou colocar uma tabela, table, e vou colocar, na verdade, para facilitar ainda mais ainda o meu trabalho, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma altura x, sei lá, 50 px, só para demonstração. Opa,
px. Olha, ela tá bem aqui em cima. Só que eu tenho que colocar essa div aqui embaixo. Pensaremos e iremos usar a propriedade paging. Só que teremos que usar a propriedade paging dentro dessa div, que é para dar um espaçamento do conteúdo que está dentro dela. Usaremos o paging top para dar um espaçamento. Paging top dentro da div topo, conteúdo topo. Acho que 300 px tá bom. Veremos como ficou. Opa, apareceu duas imagens. Por que apareceu duas imagens? É porque como eu dei um paging, ele vai acrescentar a altura 324 que a gente já tinha definido com mais 300. E como não tem mais o que completar, o background é a imagem, então ele vai completar com a imagem. Não sei se ficou muito claro, mas enfim. Vamos dar procedência. Eu tirando os 300 que eu acabei de colocar aqui no paging top, eu estarei voltando a minha altura, que era 324. Ó, viu? Ficou bem aqui a nossa nova div. Na verdade ficou exatamente no cantozinho bem legal, como mostra na imagem. Ficou bem parecido. Não sei se ficou igual também, mas ficou bem parecido. Eu acho que ficou igual, caralho, ficou igual. Enfim. A gente vai colocar agora uma tabela. Eu vou colocar diretamente do Dreamweaver mesmo para facilitar o meu serviço. Deixa eu ver onde é que tem uma tabela aqui. Aqui, tabela, table. Aqui você escolhe quantas linhas, uma linha, quantas colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. A largura de 200 pixels, eu acho que eu vou fazer um chute meio que com alguma base, sabendo que a div conteúdo topo tem 970 pixels de largura e a gente quer que fique com isso aqui menos isso. Eu vou chutar, esse aqui tem 50 pixels, eu vou chutar em uns 920 pixels, tá bom. Vou aqui em table, vou colocar 8 920 px sem borda, beleza. Eu acho que isso aqui tá bom. Qualquer coisa a gente vai ajeitando aos poucos. Beleza. Tá aqui a tabela que eu criei. Ele já separa com essas paradinhas aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, mas tem uns pontilhadozinhos. Vamos alinhar essa tabela ao centro agora. Como é que a gente vai fazer para alinhar? Ó, isso aqui é o código em HTML para espaço e branco. Isso aqui, ó, mesma coisa disso. Porque se a gente colocar isso daqui assim, o interpretador não entenderia. A gente teria que colocar esse códigozinho aqui mesmo. Então, vamos deixar essa tabela no meio da div menu. Então, na div menu a gente tem que colocar. Eu vou usar um paging mesmo, então um paging left. Ele tá na esquerda, então vou usar um paging left correspondente. Eu botei 900 e quanto? px 920, então tem que ser um paging left de 25. Eu diminuí 50, né? Só usar a lógica. Pronto, ele ficou exatamente no meio. Na verdade era para ser menor, não era para ser 920. Acho que eu vou botar 900. Consequentemente aumentarei isso aqui para 35, já que é 70 dividido por 2. Pronto, ficou exatamente onde eu quero. Agora o que eu farei? Dr. Ray. Eu terei que colocar essas imagenzinhas aqui a cada final de coluna. Mas como é só uma demonstração, depois vocês podem usar a lógica para colocar esse negócio direitinho. Eu vou colocar só a imagem do botão mesmo. Deixa eu ver se o Mac colocou a imagem.
do botão. Ele botou a marca ali e tal, de boa. Opa, ele colocou assim a imagem do botão sozinha, que é o que eu quero. A letra eu coloco depois. Eu vou colocar o botão como background de cada coluna da minha tabela. Mas antes eu preciso achar a droga do botão. Ah, beleza. É só selecionar os outros. Tal, beleza, aqui de boa. Só selecionar esse. Esse é qual? Beleza, é aquele ali. Então o que é que eu faço? Eu seleciono esse, pego aqui a paradazinha, calma. Vou pegar um negócio maior para ter certeza que eu estou pegando todo o botão. Ctrl C, New, ele vai colocar as características do botão aqui. Pronto, é exatamente o que eu quero. Tiro o background e iremos salvar a imagem. Opa, eu coloquei um New. Salvar. A videoaula tá ficando um pouco comprida, eu acho que eu vou dividir ela em partes. Depois eu vou ver aí como é que eu vou fazer. Putz, como é que eu tive isso? Aqui, tirei. Botão. Agora, o que eu farei? Nas propriedades da table, eu acho que eu posso colocar um background. Não, acho que eu vou colocar, na verdade, o background em cada TD, eu acho. Eu acho que resolve. Veremos. Veremos. Beleza, é exatamente isso mesmo que eu quero. Então eu vou colocar aqui cada TD, ou seja, em cada coluna. Temos aí os botõezinhos felizes, bonitinhos. A gente podia até colocar aqui embaixo, eu acho, né? Ficaria melhor. Não sei. Acho que... eu vou botar embaixo. Então, pra gente descer, é bom que vocês aprendem mais. Paging top. E vou descer 30 pixels. Descer 30 pixels, acho que tá bom. Se a gente vir no design, ó, ele desceu. Ixi, desceu demais. Eu vou subir um pouquinho. 30 pixels ficou muito. Vou botar 20 pixels, tá bom. Tá bom aí, 20 pixels. Vocês podem escrever aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem escrever aqui. Aqui que vocês colocarem um nome. Depois vocês colocarem um estilo pra letra do jeito que vocês quisessem. Pra ficar legal aqui e tal. Vocês colocam os efeitos nas letras, fazem o que você quiser. Vamos dar procedência ao site, senão a videoaula vai ficar muito grande, vai ficar horrível para eu upar esse negócio no YouTube. Que a net aqui ela não é tão boa, digamos assim, ela é razoável. Beleza. Vou abrir todo o site para ver qual será o próximo passo. O próximo passo eu vou fazer essa div lateral. Essa div lateral é uma boa agora. Então a logo a gente decidiu que não vamos fazer. Rodapé ainda não, conteúdo ainda não. Pronto, nosso site vai ficar assim agora. Dá um Ctrl- para visualizar melhor. Segura a barra de espaço para mexer a imagem onde você quer. E agora iremos abrir aqui as coisas da lateral. Acabei de pensar como é que a gente vai fazer. Eu vou tirar. A gente vai colar essa imagem agora lá. Exatamente. Calma, deixa eu ver como é que é feita essa imagem antes. Bom, é aquela história como eu falei pra vocês. É sempre bom vocês trabalharem com pequenas imagens e fazer elas se repetirem de acordo com o eixo X ou o eixo Y, que deixa o site mais leve, mas a fim de
terminar logo a videoaula, eu vou juntar tudo isso aqui, fazendo uma imagem só, e vou selecionar logo toda essa imagem, dar um Ctrl C, New, aqui eu pego as características da imagem, e dou um save, bandeira foi foda, hein? Bandeira, pronto. Do new, beleza, aqui os caracteres, largura, altura da imagem. Vamos aqui no Dreamweaver. Aqui vocês colocam, né, o nome que vocês quiserem, como eu falei anteriormente. Eu vou deixar em branco mesmo, só para vocês pegarem uma noção. E a gente vai criar agora a nossa div lateral. Na verdade, vocês podem usar vários CSS. Eu estou colocando tudo num CS só, pra vocês, só pra demonstrar mesmo, entendeu? Lateral. Mas vocês podem separar assim, colocar CSS da lateral, CSS não sei o que, CSS da página tal, CSS de outra página. Mas eu vou colocar tudo no, eu acho que eu vou colocar tudo no CSS só, mais pra frente a gente vê. Eu vou ainda dar uma separada aqui, ó. Esse aqui lateral. Bom, a lateral a gente vai colocar a altura logo dela, que é exatamente 710 pixels. Opa, 710 px. E a largura, que é 246 pixels. Pronto. Agora a gente tem que colocar ela exatamente aqui. Como a gente vai fazer para colocar ela aqui? Simples. A gente vai pegar essa div logo daqui. Se eu conseguir selecionar seria legal, hein? Temos a div mestra, temos a div paradinha. Dentro da div paradinha temos o conteúdo topo, e dentro do conteúdo topo temos a div menu. A gente pode pôr dentro do conteúdo topo, como mostra aqui, ó, a gente tem a div mestra, que seria essa, a div paradinha, que é uma div que está bem aqui, temos a div conteúdo topo, que está aqui dentro. Aí agora teremos o menu, que está mais ou menos por aqui, digamos assim. E dentro a gente vai colocar agora essa div lateral para descer até aqui embaixo. Faremos essa div lateral, deixa eu pintar ela aqui para ficar mais legal. Caralho, que merda. Enfim, a div lateral. Pronto, essa porra tá mais pintada agora. Faremos isto. Então colocaremos aqui dentro do conteúdo topo. Beleza. Aqui div id lateral. Salvaremos, visualizaremos. Quando vocês podem observar, a div lateral ela já ficou aqui embaixo, ela não ficou aqui em cima. Aí vocês perguntam, what the fuck, por que ela ficou aqui embaixo? Simples, porque anteriormente a gente já tinha dado um paging top de 300 pixels, ou seja, todo o conteúdo que for colocado dentro dessa div já vai aparecer aqui embaixo, que facilita bastante pra gente. Eu vi o Dreamweaver, ele tem alguns certos bugs, ele não mostra direito as divs para e tal. Por isso que eu gosto de visualizar diretamente no site, mas como a div não tem borda, no site ela não estará sendo visualizada diretamente lá, né, como navegador. Então vamos ao próximo. Eu vou colocar o background dessa div, background URL bandeira. Vamos ver como é que vai ficar. Opa,
Vamos ver no site essa merda. Ó, viu? Aqui ficou de boa, mas aqui no Dreamweaver ele tá todo bugado, velho. O que faz com que a gente não veja mais coisas no Dreamweaver. Vamos sempre visualizar no site, que é como vai ficar na real. Olha, ó, o que vocês podem ver, ficou bem direitinho e tal, como demonstra aqui no Mac. Perfeito. Perfeito. Agora temos que colocar as coisas na bandeira. Agora tudo que a gente vai colocar aqui dentro vão ser divs dentro da div lateral. Eu vou colocar, acho que só um, talvez dois no máximo, para demonstrá-los. Acho que nem se for certo. Enfim, eu vou colocar líder side não, líder BC. Eu vou colocar um que esteja lá em cima. Qual que tá lá em cima? Status. Eu vou pegar dentro de status, então abrir status. Antes eu vou, não, eu vou deixar esse negócio. Entraremos dentro de status. Olha, ele colocou aqui letras online, soldadinho, e tudo, beleza. Como se para o site ficar mais leve, como é que a gente faria? A gente tiraria tudo isso daqui, ó, aproximaria, pegaria esse pedaço lateral direito, esquerdo, esse pedaço lateral direito, e pegaremos também um pedacinho desse pedaço, colocaremos para repetir tudo isso daqui, e juntaríamos junto com isso daqui lá no site. Mas para agilizar, eu vou pegar logo essa imagem toda aqui, ó. Eu vou pegar isso e isso, juntar Image Layers. Não sei nem onde é que ficou junto, ficou em cima, beleza. Ó, não tá mais visualizando porque eu tenho que passar isso aqui para baixo no Photoshop, pra cá. Pronto, se eu colocasse agora vai ficar aqui em cima, vai visualizar. Bom, como eu juntei aí, então eu vou, tá selecionado já, eu vou pegar tudo isso daqui. Salvar aqui, tirar o background, salvar ela .png. Item, menu, não, menu não, item lateral. Isso. Agora a gente vai criar a div status com o background da URL, item lateral, teremos que definir aqui a altura e a largura. Veremos qual é a altura e a largura. Largura é esta. Aqui a gente põe width px height 89. Beleza. Aqui em code, dentro da div lateral, agora a gente vai colocar deixa eu colocar isso aqui logo. Div lateral. Dentro da div lateral iremos colocar agora a div de id status. Veremos como ficou no site. Opa, bem aqui. Agora vamos descer lá. Não devemos usar. Acho que o que a gente pode usar
Acho que o paging talvez resolva. Veremos. Na verdade, eu acabei de pensar em um jeito que resolveria, mas antes eu vou testar esse jeito, ver se resolve. Eu acho que esse jeito resolve também. Aqui a gente colocaria page 50, a gente diminui 50 na altura, como eu já havia falado. Ó, não vai mudar nada, né? Aí a gente vai colocar a imagem para o bottom. Opa, desse jeito não resolveu, então eu vou fazer do outro jeito mesmo que eu tinha pensado que resolve. Então beleza, o que a gente pode fazer? Deixa eu ver aqui, 50 minutos já de videoaula. O que a gente pode fazer? A gente tira esse page, eu vou colocar aqui acho que uns 109 de altura, vou colocar mais porque a imagem permite. Ó, se a gente for visualizar, viu, ela desceu, porém ela se repetiu aqui em cima. Porque, como eu falei, é o background de toda a div, então ela vai se repetir por onde estiver a div. O que a gente pode fazer é colocar a propriedade no repeat. Desse jeito, ela não vai se repetir e pronto, ficou do jeito que a gente quer e tal, bonitinho, cheiroso, fofo, crocante. Pra gente adicionar, eu não vou adicionar, né, mas pra gente adicionar os demais menus. Calma, deixa eu dar um Ctrl menos aqui. Pra gente adicionar os demais menus, a gente vai fazer o seguinte. Ó, adicionar, por exemplo, o menu de download. É muito simples. Aqui a gente vai colocar embaixo uma nova div com o ID download. E ela ficaria abaixo do status. Aí a gente faria o mesmo procedimento, a gente daria o page, colocaria no repeat, tal, e ficaria legal de baixo. Mas eu não vou fazer isto, eu vou passar para o próximo. Digamos que a gente faria o mesmo aqui para líder BC, líder SOD, ficaria exatamente como está nessa imagem, usando do mesmo jeito que a gente fez aqui, com o status. Aí a gente estaria colocando um debaixo do outro aqui, como eu falei. Então vamos para o próximo. Tendo a lateral feita, iremos agora para o conteúdo. O conteúdo a gente vai fazer essa mesma div aqui, só que vai englobar tudo isso daqui. Estando aqui com a div conteúdo selecionada, ó, tá vendo aqui que o Mac ele sempre deixa com os detalhezinhos que é exatamente para a gente trabalhar com essas imagens de modo com que o site ele fique mais leve. Mas eu vou ser teimoso e juntar tudo para fazer uma coisa mais rápida, já que já tem 500 minutos aí de vídeo aula para vocês assistirem, beleza? Eu vou selecionar essa div, layer, Ctrl C, new, Ctrl V, background, delete, save, .png. Acho que agora eu posso colocar conteúdo. Caralho, dor de cabeça. Beleza. Iremos aqui. Pegar essa porra aqui. Conteúdo. Vou fazer a div conteúdo. Background URL
conteúdo, altura, largura, beleza. Agora a gente também vai colocar dentro da div conteúdo. Colocaremos após a div lateral. Vocês verão o que vai acontecer. Saca só. Saca só como vai ficar ali, ó. Ficou aqui embaixo. Vocês vão dizer, what the fuck? Eu quero que fique exatamente bem aqui. Então, para que essa div suba para cá, a gente vai ter que usar a propriedade float left, que é exatamente para flutuar, digamos assim, é como se fosse um ponto flutuante à esquerda. Float left desse modo. Agora, se eu vou precisar usar float left também na div lateral. Veremos, só testando. Beleza, aqui ela não subiu, exatamente porque eu também vou precisar usar esse float left na div lateral. Acho que talvez isso resolva. Aí, beleza. 100%. 100%. É isso aí. Pronto, é exatamente isso aí. O corpo do site está montado. Vamos trabalhar agora com rodapé. Calma. Querendo finalizar a videoaula assim estar completo. Mas o rodapé, ele fez, beleza. Vamos fazer agora o rodapé. Vou tirar logo tudo, deixar só o rodapé. Outra coisa, como eu te falado, é sempre bom pegar um pedacinho de imagem. No caso seria mais ou menos isso daqui, ó, e repetir durante todo o percurso. E essas letras, no caso, você escreveria essa imagem aqui da ID Online, você colaria essa parte de Design by Mac, você colocaria, e no caso Paul Red by Lipinf, né, que sou eu, obrigado e tal, implementando outros 500, né, implementar. Mas na verdade o design acho que eu conta mais. Enfim, iremos selecionar a rodapé. Eu acho que nem vai dar, não vai dar certo exatamente porque a gente vai ter que juntar. Tô segurando Ctrl, certo? Estou selecionando todas as camadas, todas as layers, porque eu estou com muita preguiça de fazer um negócio bem feito. Pronto, agora a gente pode dar um Ctrl C, New. O que eu quero dizer é que não faça um site desse jeito que eu estou demonstrando. Isso aqui é só para vocês pegarem a lógica de como faz um site, como o jeito certo de fazer um site, para que o site fique leve e fácil de se carregar, não fique aquele negócio de demora um ano para carregar nas internets mais baixas. É trabalhar com pequenas imagens e fazer com que ela se repita, que nem eu fiz aqui, ó. Fazer com que essas pequenas imagens aqui, ó, dessa paradinha, se repita de acordo com o eixo. Se você quiser que se repita no eixo Y, ou se você quiser que se repita no eixo X. Vocês podem ver, ó, tá quase o cara nem percebe, a gente nem percebe a diferença. Tá praticamente igual com isso daqui, ó. Cadê menu lateral? Cadê essa merda? Deixa eu subir. Tá praticamente igual. A gente nem percebe a diferença. Opa, aproximei demais. A gente nem percebe a diferença. Se você for ver aqui na prática, tá vendo? Tá igual. Então é sempre bom fazer isso com que o site fique fácil de se carregar. Bom, eu salvei esse negócio, nem sei se eu salvei. Enfim, veremos. Aqui a gente tem a div conteúdo. Faremos agora o rodapé.
isso que eu estou fazendo não é o jeito certo de se fazer um website, porque na verdade o rodapé e o topo seriam em páginas diferentes, certo? Se fosse fazer mesmo um negócio correto, o que é que eu faria? Eu criaria um novo, eu não colocaria tudo na index.php, eu criaria um novo arquivo .php chamado rodapé.php e faria o que? Na verdade, eu acho que eu vou fazer isso para demonstrar logo. Não, deixa, eu vou trabalhar logo assim para terminar logo esse vídeo aula. O que é que eu faria? Eu criaria um arquivo rodapé.php e logo aqui abaixo da div mestra eu abriria uma tag que significa um código.php e faria um require once. Lembrando que não é bom usar o include, certo? Porque qual é a diferença do require para o include? O include, quando ele é usado e não é carregado, a página ele mostra um erro, mas a página continua o processamento, ou seja, mesmo dando erro no include, a página ainda pode ser processada. Com o require não. O require ele retorna, caso não seja bem sucedido, o require ele retorna um fatal erro e a página para de ser processada na mesma hora. Porque isso é bom em termos de segurança. Eu não vou explicar o porquê, porque isso aqui é só uma demonstração. Aí faria o que? Include, e onde ele está seria include once, ou aliás require once rodapé.php. Pronto, isso aí resolveria. Mas como isso aqui é só uma demonstração básica e não 100% correta, é mais para vocês pegarem a lógica do que mostrar o jeito correto de se fazer. Então eu estou fazendo desse jeito e vou abrir aqui rodapé background URL. Vamos ver se eu salvei já. E salvei ainda não. Pois então eu vou salvar. Fecha essa merda aqui, venho aqui, save as, rodapé, cadê? Onde é que eu tava aqui? Beleza. Background URL, selecionaremos rodapé. Temos que colocar a altura. Deixa eu ver qual é a altura. Acho que a largura acho que não precisa, se não me engano. Colocar só a altura deve resolver. Height px, que é pixels. Pronto. Salva. Agora a gente vem aqui no site, dá um F5. Ops, esqueci de colocar para chamar, né, a div. Eu vou colocar a div, eu acho que no final, dentro da div mestra, que é a div que engloba tudo. Aqui no Paint eu esqueci de colocar, então no caso ficaria assim, ó, ficaria outra div bem aqui, que seria o rodapé, e essa div mestra ela englobaria todo, que é o site todo. Tudo que vai ser mostrado dentro da div mestra, mas isso aí é de acordo com você escolhe como é que você vai querer fazer. Isso aqui eu tô só demonstrando. Então eu vou colocar div id, cadê aqui, rodapé. Vocês já podem ter percebido que eu não sou muito normal. É que às vezes eu me empolgo um pouco, mas o tempo se acostuma. Olha, ficou exatamente bem aqui, que é abaixo da div conteúdo topo. Bom, a gente pode colocar alguns tipos de resolução para isso. A gente pode colocar dentro da div topo mesmo, conteúdo topo, ou a gente pode fazer com que ele dê um espaçamento entre a div topo até que ele fique aqui embaixo.
Eu vou colocar dentro da div conteúdo topo, certo? Porque eu não vou precisar trabalhar com esse espaçamento, ela já vai, ao se definir, eu acho que não sei se essa palavra, achei que não foi uma boa palavra, ela vai automaticamente ficar ali embaixo. Então eu vou colocar aqui, ó, depois da div lateral, final, não, aqui dentro, por isso que eu sempre digo que é bom comentar, ó, aqui ó, final div conteúdo topo. Isso aqui eu só esqueci de indentar para que o código fique mais legível, certo? Então eu vou colocar aqui dentro da div conteúdo topo, acho que aqui tá bom. Veremos como ficou aqui no site. Olha, ó. Opa, ele ficou bem aqui. Mas por que ele ficou aqui? Exatamente porque as duas outras divs estão flutuando com o float left. Então, por isso que ele ficou bem aqui. Então, eu achava que a gente não precisaria trabalhar com espaçamento, mas na verdade a gente vai precisar trabalhar com espaçamento. Sempre existem outros tipos de, como é que diz, resoluções, mas a resolução que eu pensei agora é o espaçamento. Então depois, se você quiser pensar na resolução melhor e tal, você vê aí. A gente tem que usar a mesma lógica que do status. Na verdade não é aqui que a gente tem que fazer. A gente tem que botar bottom aqui e colocar a altura bem aqui mesmo, 710, só que eu acho que a gente vai ter que acrescentar 710 mais 87, que é a altura. Olha, ele foi aqui para baixo, viu? Ficou bem aqui. A gente acrescentando mais 87, que é exatamente a altura dele, ficando 97, vai ficar exatamente no canto certinho ali embaixo. Ó, pronto. Temos aqui o corpo do nosso website feito, certo? É basicamente isso para se fazer um website. Agora, o próximo passo para o website seria fazer com que o conteúdo mostrasse dinamicamente aqui. E como é que pronto, eu acho que é basicamente isso. Para mostrar o conteúdo aqui dinamicamente, a gente faria, como recapitulando, seria um requer para páginas.php. Em páginas.php a gente iria fazer um switch case para saber em qual página, mas a gente faria um switch do que? A gente faria exatamente o switch do get. A gente poderia passar uma variável aqui pela URL correspondente à página que a gente iria mostrar. Aí existem aí todo um sistema de filtragem de conteúdo para evitar ataques ao site e tal, e eu teria o prazer de demonstrar em próximas aulas, caso seja do interesse de vocês, é claro. Então finalizo por aqui. Como eu falei, eu sou o Lipinf e essa foi uma videoaula de demonstração de como construir a base de um site, basicamente só com o CSS. E o Prog é gay. Fui.